Na aula de hoje, nós vamos falar sobre modelos de migração de contaminantes no solo. Qual a motivação para esses modelos? Em problemas que envolvem a previsão dos impactos de uma área de disposição de resíduos, faz-se necessário o conhecimento dos mecanismos e parâmetros de transporte de contaminantes envolvidos. Então, esses modelos são muitas vezes usados para tentar prever ou mesmo estudar como remediar ou qual a área que será afetada pela dispersão de contaminantes no solo. Quais são os processos envolvidos? Então, há processos físicos e processos biofísico-químicos. Os processos físicos envolvem a advecção, que seria o transporte dos contaminantes, principalmente feito se eles estão dissolvidos em água ou em algum outro fluido. Então, a velocidade do fluido e o transporte do fluido também transporta os contaminantes. Esse processo é a advecção. O outro processo físico é a dispersão hidrodinâmica. Então, essa dispersão hidrodinâmica envolve tanto a dispersão mecânica quanto a difusão molecular. Nos próximos slides, nós vamos falar mais especificamente quais são esses dois fenômenos, a dispersão mecânica e a difusão molecular. Entre os processos biofísico-químicos, temos processos tanto de aceleração como de retardamento. Por exemplo, a adsorção, dissorção, precipitação, dissolução, troca iônica, óxido-redução, cosolvência, complexação, ionização, sorção biológica e filtração. Como também temos processos biofísico-químicos que funcionam como degradação ou decaimento dos contaminantes, por exemplo, óxido-redução, hidrólise, metabolização e volatilização. Os processos físicos, como já falamos, envolvem tanto a advecção quanto a dispersão hidrodinâmica. A advecção é o transporte dos contaminantes devido ao processo de fluxo de geralmente água no solo ou qualquer outro solvente que esteja transportando os contaminantes no solo. Com o deslocamento da água ou do solvente, os solutos presentes na mesma se movimentam com uma velocidade igual à velocidade média da água, sem alterar sua concentração na solução. Então, a advecção é o simples transporte dos contaminantes porque estão no soluto. No solvente. Mas esse transporte não altera a concentração do contaminante na solução. A equação do transporte por advecção é essa, que vocês podem ver, é ΔC, ΔT, ou seja, a variação da concentração no tempo é igual a menos Nx vezes ΔC, ΔX. Nx é a velocidade de percolação e ela pode ser calculada também como se mostra K sobre N vezes I, onde K é o coeficiente de permeabilidade, ou seja, é uma característica do solo, N é a porosidade, também uma característica do solo, e o I é o gradiente hidráulico, ou seja, a diferença de pressão que faz com que o fluido se mova. Então, eu posso calcular essa velocidade de percolação ou velocidade intersticial com essa fórmula. Essa equação, então, mostra que a taxa de variação da concentração no tempo é igual a essa velocidade vezes a taxa de variação da concentração na direção x, que é a direção em que o fluido está se movendo. Então, se eu tenho diferença da concentração do poluente no fluido na direção x e o fluido se move na direção x, se eu estou parado em um determinado ponto, a variação da concentração com o tempo vai ser igual a essa velocidade do fluido vezes a variação da concentração na direção x. Aqui estamos considerando a concentração do soluto em gramas por centímetro cúbico, por exemplo, a velocidade de percolação em centímetros por segundo, o coeficiente de permeabilidade em centímetros por segundo também, a porosidade e temos também o gradiente hidráulico. Já a difusão molecular
ela ocorre devido ao gradiente de concentração do contaminante no fluido e ocorre independentemente da velocidade do fluido. Então, o fluido se movendo ou não, nós podemos ter difusão molecular se tivermos diferença, né, de concentração do contaminante nesse fluido. Então, essa diferença de concentração é o que cria o gradiente de concentração e esse gradiente provoca a difusão molecular. O contaminante se desloca sempre de uma área de maior concentração para a área de menor concentração. Por exemplo, nós podemos escrever isso matematicamente usando a equação da difusão molecular, ou também chamada de lei de Fick, onde F, né, é igual a menos D0 vezes ΔC ΔX. Então, se a concentração varia com o tempo, usa-se a segunda lei de Fick. Então, ΔC ΔT é igual a D0 vezes Δ2C Δx2. Δ2C Δx2 é a segunda derivada da concentração na direção x. F da primeira lei de Fick é o fluxo de massa do soluto por área e por tempo. O D0 é o coeficiente de difusão, que tem unidade de área por tempo, centímetro quadrado por segundo. ΔC sobre ΔX é o gradiente da concentração na direção x, e é dado por gramas por centímetro cúbico por centímetro. Então, o fluxo de massa, ou seja, massa de um contaminante no fluido, esse fluxo, né, essa movimentação acontece quando eu tenho diferença, né, de concentração do contaminante, ou seja, ΔC, ΔX é diferente de zero. E esse fluxo é proporcional a esse gradiente da concentração, né, com o coeficiente de difusão. Na segunda lei de Fick, que é a lei que nós vamos usar mais aqui, eu tenho a taxa de variação da concentração do contaminante com o tempo depende do coeficiente de difusão, D0, e depende da segunda derivada da concentração na direção x. Então, é a derivada da derivada, e a segunda derivada. Um exemplo de difusão molecular é quando nós, né, um exemplo fácil de ver é quando nós fazemos chá. Então, a gente tem a água quente, colocamos o sachê com as ervas, né, e o sachê e a água que está próxima ali do sachê vai ter uma concentração do chá muito maior do que as áreas que estão em volta, que tem água, né, somente. Com o tempo, vai acontecendo, né, supondo que nós não mexemos no copo, deixamos ele em repouso, a água dentro dele em repouso, o sachê em repouso, né, então o que nós vamos ter com o tempo é uma movimentação da concentração do soluto, né, do chá, na direção do sachê para onde temos menor concentração do chá, ou seja, em volta, onde tem a água. E se deixamos lá tempo suficiente, eventualmente isso vai entrar em equilíbrio e vamos ter concentração homogênea em todos os pontos. Agora, se quisermos acelerar esse processo sozinho é a difusão molecular. Mas se nós quisermos ajudar, né, a acelerar esse processo, nós provocamos o transporte mecânico. Ou seja, podemos pegar uma colher e mexer a água, então vamos ajudar nessa mistura, ou mesmo mexer o sachê e provocar movimento da água, e com o movimento da água nós temos mistura mecânica que ajuda a misturar a concentração, no caso do chá, né, ou se for num fluido no solo com contaminante, né, a dispersão mecânica ajuda a misturar também, pode ajudar a misturar a concentração dos contaminantes no fluido. Então, falando apenas em processos físicos, né, em meios porosos, a difusão molecular, que é o caso de fazermos o chá e deixarmos tudo em repouso, a água em repouso, o sachê em repouso, esperarmos só a difusão molecular, ela é menor que em uma solução livre, ou seja, uma solução onde o fluido pode se deslocar, onde o fluido encontra tortuosidades nas trajetórias de fluxo, onde há retenção de íons e moléculas nas superfícies das partículas, por exemplo, nas partículas do solo, né?
Então, nós usamos um coeficiente de difusão efetiva, que é o D estrela. D estrela é ômega vezes o D0, que era o coeficiente de difusão que nós estávamos usando nas leis de Fick. Então, esse ômega é um coeficiente de tortuosidade. Então, ele multiplicado pelo D0 me dá a difusão efetiva, ou seja, eu tenho a difusão molecular, mas tenho também aquela ajuda mecânica, que seria misturar o chá com uma colher ou mexer no sachê, né? Então, nós temos esses dois processos aí agindo na difusão. A dispersão é, então, o desenvolvimento de velocidades médias diferentes em canais diferentes, devido às variações das dimensões dos poros ao longo das linhas de fluxo e do desvio da trajetória das partículas em decorrência da tortuosidade, reentrâncias e interligações entre os canais. Então, se estamos falando do movimento de um fluido no solo, ele vai passar por uma série de canais, de pequenos canais entre os grãos do solo. Então, nós temos esses diferentes mecanismos de dispersão. Então, na figura A, nós vemos a dispersão ou mistura mecânica, que é o que? Quando o fluido passa entre dois grãos, por exemplo, de solo, ele sempre vai ter atrito com os grãos de solo. Então, a velocidade do fluido vai ser menor próximo ao contato com os grãos e maior no centro. Essas velocidades diferentes provocam dispersão do fluido. Na figura B, nós estamos, por exemplo, mostrando a dispersão em canais individuais. Então, se nós temos canais diferentes, e nós vamos ter isso no solo, né? Então, canais diferentes formados pelos grãos, eventualmente, por um canal, a velocidade do fluido vai ser maior que por outro canal. E isso vai provocar também dispersão e mistura do fluido. Na figura C, nós temos tortuosidades, reentrâncias e interligações. Então, mostra, né, os diferentes caminhos que o fluido pode fazer quando consideramos o solo ao todo. Então, todos esses processos, eles são mecanismos que ajudam a fazer a dispersão mecânica dos contaminantes no fluido que está sendo percolado no solo. Então, resumindo os processos físicos, né, ainda falando da dispersão, nós podemos ter dispersão longitudinal, que é na direção do fluxo. Então, na direção da velocidade de percolação que nós estávamos falando lá na advecção. Então, se eu estou considerando que a direção do fluxo é a direção x, eu posso ter dispersão longitudinal, ou seja, dispersão na direção x. E posso ter também uma dispersão transversal, ou seja, uma dispersão perpendicular ao fluxo, uma dispersão que mistura, né, na direção perpendicular à do movimento do fluido. Então, a dispersão hidrodinâmica vai ser a combinação da dispersão mecânica e da difusão molecular. E ela pode ser escrita nessas duas equações, uma levando em conta a dispersão longitudinal e a outra levando em conta a dispersão transversal. Então, a primeira, que leva em conta a dispersão longitudinal, então temos DHL, ou seja, a dispersão hidrodinâmica longitudinal. Ela depende do que? Depende de αL x Vx mais D estrela. Lembrando que D estrela é o coeficiente de dispersão efetiva e αL x Vx é o fator que leva em conta a advecção, porque temos aí Vx, a velocidade do fluido na direção x. E a dispersão transversal, DHT, também vai levar em conta um αT x Vx, ou seja, a advecção, né, mas com um alfa aí que é da direção transversal, mais D estrela, que é a difusão efetiva. Bom, aqueles foram então os processos físicos que podemos considerar na migração de contaminantes no solo. Agora, podemos também ter o caso de considerar processos biofísico-químicos. E aqui vamos dar alguns exemplos deles. Por exemplo, adsorção e dessorção. A adsorção acontece quando o soluto adere às superfícies dos solos. Ela é importante na retenção de moléculas polares e íons.
Então, quando temos moléculas polares, quando nós temos o contaminante misturado à água, pode acontecer a ionização desses contaminantes. E quando eles passam pelas partículas de solo, essas partículas, esses íons, podem se ligar às moléculas do solo e provocar então a adsorção. O processo de adsorção pode ser reversível, que seria o caso da dessorção, implicando na dessorção de cátions e ânions, por exemplo, mudanças de pH. Então, ele pode acontecer que com a continuação do fluido, do movimento do fluido, nós temos a dessorção, temos essas moléculas novamente se desligando das partículas de solo e voltando para o solvente. Outro exemplo de processo biofísico-químico é a absorção hidrofóbica, ou seja, retenção de substâncias orgânicas ou compostos orgânicos apolares, que são substâncias que não ionizam quando estão misturados, por exemplo, na água. Então, elas podem se ligar aí às substâncias, às partículas de solo, né? Então, substâncias orgânicas podem se ligar às partículas do solo. Temos também a reação de precipitação ou dissolução, que depende do grau de solubilidade. Então, quando o soluto excede o grau de solubilidade no solvente, né, ele precipita. Então, ele acaba se desvinculando do fluxo do solvente. A precipitação é reversível para concentrações menores que o grau. Então, supondo que depois nós temos novamente fluxo de um solvente, por exemplo, água, né, que não tem uma concentração que ultrapassa o grau de solubilidade do contaminante, esse contaminante que ficou retido no solo pode voltar a se dissolver na água. Então, essa reação é fortemente afetada por temperatura e pH. Temos também a cossolvência, que seria a dissolução da substância em mais de um solvente. Então, por exemplo, substâncias orgânicas podem se dissolver em diferentes solventes. Então, se eu tiver algum outro fluido, né, passando pelo solo, eu posso ter solvência em diferentes solventes. Temos também a absorção hidrofóbica, que seria a retenção de substâncias orgânicas. Então, compostos orgânicos que não estão ionizados, mas que vão sendo retidos pelo solo. Temos a complexação também, formação de complexos, ligação coordenada entre um cátion metálico e um ânion ou molécula polar, um ligante. Então, esse fenômeno aumenta a mobilidade potencial de um metal. Então, o metal pode se deslocar mais facilmente aí no solo. Temos também o processo de ionização, que é quando ácidos orgânicos podem doar elétrons em soluções aquosas, formando ânions e cátions, né? E a ionização aumenta a mobilidade do contaminante na água. A filtração acontece quando a água já possui materiais em suspensão e pode formar-se uma película de alta resistividade, dificultando a dispersão dos poluentes. Então, esse processo pode retardar a dispersão dos poluentes. A oxirredução é a perda ou ganho de elétrons através dessas reações. A hidrólise acontece com a reação da substância com moléculas de água. Então, é importante para substâncias orgânicas cloradas. Então, quando nós temos reação dos contaminantes com a água. A metabolização é a biodegradação, transformação de moléculas orgânicas em outras menores como consequência do metabolismo de micro-organismos. Então, nesse caso da metabolização, que temos um efeito bioquímico e muito usado, às vezes, para remediação de migração de contaminantes no solo. Então, nós temos a remediação causada por micro-organismos que vão metabolizar os poluentes, né, gerando partículas e moléculas orgânicas menores. Podemos ter também a volatilização, que é quando o contaminante passa para a fase gasosa. O equilíbrio é alcançado a concentrações diferentes em cada fase. Então, quando temos a mudança de fase, nós também vamos ter um processo que vai afetar a concentração e a migração dos contaminantes no solo.
E, por fim, a sorção, que seria a retenção de substâncias pelas partículas do solo na fase sólida. Então, quando temos contaminantes sólidos, eles podem ser sorvidos pelas partículas do solo. E a sorção diminui a velocidade de frente de contaminação, ou seja, diminui aquela velocidade média que nós chamamos de velocidade de percolação do fluido, né? E esse efeito, né, normalmente é representado por um fator de retardamento R. Bom, então agora vocês vão realizar as atividades propostas, que está no menu de exercícios também do dia. E para isso vocês também vão ter que ler o texto que está também anexado aí no programa da disciplina. E espero que vocês tenham entendido. Podem consultar a apresentação novamente. Muito obrigada.